Amém. Tem algum mau contato. Crente em mau contato não fala direito de jeito nenhum. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos São Mateus, capítulo 28, verso 19. Mateus 28, verso 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Grande Criador, nós temos vivido todo este período que o Senhor permitiu a mensagem, a Bíblia, o Salvador, o batismo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ser ensinado a todas as nações. E nós somos a última nação onde temos aprendido esta lição e pedimos que o Senhor continue nos orientando para um viver melhor, para sermos fiéis cristãos. Não compensa ser um cristão parcial, temos que ser um cristão completo. Tira de nós todo o mal, faça com que o grande Espírito Santo domine nossa mente, nossa carne e infunda um tremendo poder na nossa alma para combater o mundo que sempre está do lado de fora, porque não pode entrar dentro do cristão, mas combatermos constantemente para que ele não tenha oportunidade de entrar, mas seus filhos sempre tendo oportunidade de sair do mundo e receber a palavra da hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Eu pensei em falar sobre alguns tópicos. Vou deixar aí o título: Os Três Êxodos. É bom ter algum esclarecimento, que a gente sempre vê o correto, que é uma mensagem pregada em cada noite, em cada culto, uma mensagem. E muitas vezes nós temos reuniões por todo o Brasil e temos aí 3, 4 mensagens numa noite. Porque uma mensagem de 20 minutos, tem hora que 10 minutos é uma mensagem. A gente sabemos que poucos minutos é uma saudação. Mas tem hora que você tem 10 minutos, ela se torna uma mensagem bem aplicada. 20 minutos, uns têm falado meia hora. E eu tomei para só deixar esse esclarecimento para vocês, que pode se pregar mais do que uma mensagem na noite,
e ter mais do que um pregador na noite. Está aqui na mensagem Parado na Brecha, 169. Após a mensagem do irmão Neville, nesta noite, depois de sua mensagem, então eu quero fazer uma fita intitulada O Brilho da Luz Vermelha da Sua Vinda. Então, o irmão Neville, que era o pastor do Tabernáculo Brana, ele tinha a oportunidade de pregar a mensagem dele naquela noite. E a gente não sabe nem qual mensagem que ele pregou. E o que era mais divulgado eram as mensagens do irmão Brana. E essa mensagem nós temos: o brilho da luz vermelha do sinal de sua vinda, que foi pregada após uma mensagem já pregada pelo irmão Neville. Muito bom, só para você ter consciência de que tem mais do que um pregador e mais do que uma mensagem numa noite. Estamos falando do tocante à mensagem do profeta. Não estamos nem usando a Bíblia para poder falar sobre estas coisas, porque o que nós temos mais fresquinho, a mensagem do tempo final, a mensagem do profeta, e aquilo que ele ensina, nós temos tomado como uma base para podermos caminhar sobre aquilo. Agora, não é ter um culto prolongado que vai dar sono e cansaço no povo, porque muitas vezes uma mensagem de 3, 4 horas cansa muito o povo. O irmão Brana podia pregar, mas não é porque o irmão Brana que nós vamos pregar, só para dizer que nós temos argumento, não vai adiantar nada. Então é melhor falar 10 minutos, meia hora, e como ele deixou ensinado, 40 minutos seria o suficiente para uma mensagem. Contudo, eu ainda vou até 1 hora e entendi que passa de 1 hora ainda. Mas eu acharia bom se eu conseguisse falar menos de 1 hora, cansar vocês, certo? Mas se pensar em te cansar, pensar de você dormir, pensar em você cochilar, eu olhar para você e você está pescando no seco. Eu sei que no tempo de Paulo também foi assim. E Paulo pregou e o rapaz caiu do 3º andar, que tem gente que sabe que é dorminhoca, mas ainda senta no lugar errado. Dorminhoca tem que sentar entre pessoas, que dá uma mexidinha no braço de vez em quando assim, faz de conta que errou, né? Perdão, irmão. Mas está acordando o irmão. Do que ele sentar nos bancos da beirada e logo na beira do corredor e cair, né? Cochilar, porque tem hora que você está cansado e o sono te pega e é perigoso você fazer um papelão, né? Mas a gente não pode ficar pensando nisso e nem em mensagens prolongadas. Eu creio, sempre crio, e quando comecei a pregar essa mensagem, que eu tive a direção de Deus. Olha, eu tenho mensagem que é muitos anos de pregação, desde 1973, mas tive uma direção de gravar depois de 1990, de gravar 1 hora de pregação. Me veio, porque nós tínhamos pregações de 1h30, fita cassete de 1h30, então eu via que era muito cansativo. Então comecei a fazer minhas mensagens de 1 hora para trás. E prosseguimos. Mesmo que o irmão Brana disse 40 minutos é o suficiente, é uma mensagem que equivale a 8 horas de serviço braçal, diz o profeta. Então, a do irmão Brana era mais forte ainda, porque as mensagens dele eram acompanhadas de visões. Então, acaba com o ser físico mesmo. Ele vivia cansado e esgotado.
Agora nós temos só a pregação. Não temos outra visão senão a visão do dia, que é uma visão também, certo? Tem hora que nós falamos, nós não temos visão, mas nós temos visão. Nós temos a visão do dia. Só de você ter a visão que João comeu o livrinho, é uma visão. Os outros não têm essa visão. Quer dizer, os outros não vê. E você vê. O povo comendo o livrinho, os eleitos comendo o livrinho. Estou agradecido por ter vocês hoje, para nós banquetearmos juntos, comer o livrinho junto. Quero repetir esse parágrafo, a carta do irmão Liveiro, 29. Se você puder, eu creio que já lhe falei a respeito da referência de Gran, ter 6 letras, o qual significa o homem, ou o mundo. Bran tem 7 letras, o qual significa perfeito, perfeição. A mensagem nunca foi para o grupo de Billy Graham, para 6. Ela foi para o grupo eleito, o grupo que é eleito. Amém? É só esses pedacinhos para deixar para você. Tenho outra coisa aqui, que a gente sempre tem uma opinião, e uma opinião errada. Então, a hora que eu estava vendo essa mensagem, eu vi a opinião do irmão Brana, e o irmão Brana tem a opinião certa. Eu quero até ler com vocês o assassinato, quando Caim matou Abel. Isso daqui também faz um fundo para o que eu quero falar. Capítulo 4 de Gênesis, verso 8 em diante. Presta atenção. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da tua face, ou da face da terra, e da tua face me esconderei. E serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer um que o achasse. E saiu Caim de diante da presença do Senhor. Isso daqui é só para ajudar-nos naqueles pensamentos que nós temos, que quando um mata o outro, o que deve fazer com ele? Não é matar ele também? Você já pensou nisso, na pena de morte? Porque Caim matou o seu irmão Abel. Então, se tivesse uma pena de morte, eu quero só te mostrar que Deus não estabeleceu pena de morte. Depois, no tempo de Moisés, no tempo da lei, Deus estabeleceu cidades de refúgio. Quando uma pessoa matava a outra, e muitas vezes por engano acidental, tinha uma cidade de refúgio. Se aquela pessoa conseguisse correr e entrar naquela cidade, ninguém podia matar aquela pessoa. Então, porque eu tive em mente, o indivíduo, ele matou, tem que morrer. Eu tinha em mente a pena de morte. Aí, agora você vê que quantos anos de mensagem eu tenho.
E hoje que eu achei isso, agora mesmo que eu achei isso, que eu estava pensando errado, que Deus não estabeleceu uma pena de morte. Caim achou, foi o primeiro que me achou, vai me matar, porque eu matei meu irmão. Aí Deus pôs um sinal nele. Agora não me pergunte que sinal que Deus pôs. Deus pôs um sinal nele, que quem matasse Caim era pior do que Caim. Ele ia pagar 7 vezes mais. Era amaldiçoado 7 vezes mais se matasse Caim. E Caim o que era? Assassino do seu próprio irmão. Então Deus não estabeleceu pena de morte. É o que eu quero deixar claro nesta mensagem, porque eu pensava que poderia ter pena de morte. Estou falando eu, certo? Hoje já não vou pensar mais que deveria ter pena de morte. Contudo, a nossa natureza sempre cai, porque fez o mal, tem que pagar, porque aquilo que o homem semear, também ceifará. Mas não é leis aplicada sobre essas pessoas. Então eu encontrei esse pedacinho aqui, que eu achei bom deixar para vocês também, antes de chegar lá no começo da mensagem do profeta, que ele pregou, é sua vida digna do Evangelho, e falou sobre os 3 êxodos, que é um parágrafo só para mim ler para vocês. O 98, é sua vida digna do Evangelho. Eu disse, o primeiro homicídio que foi cometido na terra, um irmão matou o outro, e Deus não tirou sua vida por causa disso. Porque quem tinha que fazer isso era Deus. Você matou seu irmão? Então agora eu vou te matar. Mas Deus não tirou a sua vida por causa disso. Ele colocou uma marca nele que ninguém deveria tirar a sua vida. Isto é correto. Este é o juiz supremo. E eu vejo que eles tiraram a sentença deles, falando de outros moços antes aqui que ele estava contando a história de ter matado um ou outro. Por dizer, eu vejo que eles tiraram a sentença deles. Agora, eles vão passar por outro interrogatório. Naturalmente, eles ficarão vivos agora, que serão 11 anos e talvez receberão um livramento condicional. Eles são culpados. Certamente eles são culpados. Eles devem ser enviados para a penitenciária por toda a sua vida, mas não tirar suas vidas. Nenhum homem tem o direito de tirar a vida do outro. Não, senhor, eu não creio nisto. Certamente não. Certo? Então a opinião que cada um de nós pode formar de ter pena de morte, agora você tem algo mais esclarecido pelo profeta, que ninguém é para tirar a vida, só porque ele tirou a vida de alguém. Você é tão culpado como ele, certo? Deixa pelo tempo, deixa pela lei, deixa pelo julgamento, deixa pela penitenciária, toda a vida ali, preso. É pagar pelo que fez, mas não matá-lo. Amém. Isso é o que eu queria ler para vocês, para poder falar um pouquinho sobre esses 3 êxodos, porque nós temos um êxodo que todo mundo conhece, desde o tempo de Moisés. Deus precisava de um homem para um êxodo, para uma saída a um profeta. Você não pode ter um êxodo, uma saída. Um êxodo é uma saída de algum lugar. Lá era a saída de Israel do Egito. Era tirar uma nação de uma nação. Um povo sendo tirado de um povo. Você não pode ter sem ter um profeta. Não adianta nada tirar um povo da denominação
sem ser profeta. Você pode ver que nós que saímos da denominação, nós saímos por causa da mensagem do profeta, mas não foi praticamente por um profeta. Guarde isto, não foi um profeta, foi a mensagem de um profeta que nos tirou. Nós tivemos que ouvir pastores que pregaram para nós e que não eram profetas vindicados para este fim, para tirar nós das denominações. Por isso, ficaram sendo uma denominação. Não eram profetas, eram pregadores, e mesmo que pode-se usar, como o irmão Breno usou, um pregador é um profeta, mas não é um profeta escriturístico para aquele fim, para tirar o povo da denominação. Por isso, tornaram uma denominação. O povo na mensagem foi tirado do pentecostalismo, de uma denominação, e formaram outra denominação, porque não foi um profeta que os tirou, foi apenas a mensagem do profeta, mas não tinha o profeta para continuar com eles, combatendo suas maneiras de crer, as suas formas de crer. Eles não tinham um profeta, eles tinham um pastor, e Deus trabalha com profeta. Então, eu quero que você veja isso. Primeiro foi Moisés. É simples. Você tem 3 profetas fazendo os 3 êxodos. Você tem Moisés, Jesus e Brana. Temos 3 profetas para fazer os 3 êxodos, as 3 saídas. E se não fosse através de um profeta, nós tornaríamos uma denominação outra vez. Guarde bem. Por que eles tornaram denominação? Porque eles não puderam permanecer na palavra profética. Eles não saíram da denominação pela mensagem profética. Vamos a nós. Em 1973, nós saímos das denominações não pela mensagem profética. Nós saímos por uma mensagem de restauração, que não era a mensagem verdadeira profética do dia. A mensagem profética era Apocalipse 10, de 1 a 7. E nós não ficamos sabendo nada dela naquele tempo. Nós saímos por uma mensagem de restauração. Então saímos, foi restaurado o batismo, foi restaurado a ceia, restaurado a posição da mulher na igreja. Cada um de nós tomamos nossa posição. Aquilo foi uma restauração. Não poderíamos ser diferentes dos outros, porque Lutero veio por uma reforma, Wesley veio por uma reforma, pentecostais vieram completando a reforma, Elias veio trazendo uma restauração daquilo que foi perdido durante as 7 eras e que não era existente no tempo da reforma. Aí veio a mensagem do profeta Elias, nos tirando destas outras mensagens. Mas e a mensagem profética? Que o próprio irmão Brana diz o que é, o tipo. Ele não diz que seria uma mensagem de restauração. Ele diz que era a mensagem do êxodo. Irmão Brana diz, assim como Israel saiu do Egito. Então é uma mensagem de êxodo. Vocês estão me acompanhando? É simples, mas é bom a gente acompanhar esse pensamento, porque as pessoas que saíram por uma mensagem de restauração do irmão Brana, que ele veio restaurando, eles continuaram sem a revelação dos selos, sem a abertura dos selos, sem saber do novo nome,
e nós estávamos lá ligados da mesma forma, porque nós saímos também assim. Nós saímos por uma mensagem de restauração. Se não fosse a misericórdia de Deus, de ter mostrado para nós que a mensagem de êxodo, de saída, era a mensagem do sétimo anjo, para nos tirar através da revelação que nunca ninguém teve, que não foi existente desde o início da Bíblia. Ninguém soube nada, nem Jesus soube. Está escrito, Mateus 24, 36. Aquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai, porque o Pai, Ele manifesta esta mensagem de Êxodo só no tempo certo. Eles vão pensar mal de nós, deixa eles pensarem, mas é a mensagem que Deus tem trazido novamente um êxodo. Foi a mensagem profética do irmão Branham. Se nós ficássemos apenas na restauração, estaríamos como os demais. Porque há uma diferença entre vocês? Porque a mensagem é profética. Apocalipse 10, de 1 a 7, é profeta. É profeta para fazer o tipo correr perfeito. Assim como Israel saiu do Egito, a noiva sai das denominações. Entende? Para a noiva sair das denominações e formar outra denominação, não adiantou nada. Então, assim como Israel saiu do Egito, a igreja noiva sai das denominações, nós teríamos que ter a mesma fé, a mesma crença que William Branham teve na sua terceira puxada. Não na sua primeira e segunda. Na primeira e segunda puxada do profeta, vem restaurando as coisas. Está incluída a restauração dentro da primeira e segunda puxada. A terceira puxada vem trazendo para nós a revelação do mistério que ninguém nunca soube, mas Deus manifestou esta revelação para nos tirar. Agora você tem que sair na terceira puxada, e é o que as pessoas não conseguem sair. Como era difícil sair do pentecostalismo e vir para o irmão Branham. Era difícil, muitos sinais, muitas curas, expulsão de demônios, a igreja avivada, pulamos, gritando. Hoje, se você pega os crentes cantando e dançando na igreja, nós vimos um vídeo aí de um homem de idade mais ou menos, dançando, requebrando, incrível, e o povo fazendo o avivamento com aquilo. Aquilo está podre há muito tempo. Irmão Branham disse que aquilo secou, que aquilo morreu há muito tempo, mas eles estão fazendo um movimento de homens que não parecem homens mais, e faz aquele movimento, aquelas danças requebrando homens. Os homens estão pior do que as mulheres nesse tempo final. Eles estão pior ainda que as mulheres, porque eles eram para ser homens, eles eram para manter uma natureza máscula, mas eles mantêm uma natureza feminil. É incrível está neles. Aí lembramos do tempo do irmão Branham, que irmão Branham diz: eu posso pôr a Bíblia aqui, você põe a mão nela e diz: eu sou um homem. Ele diz: mas na sua natureza você é uma mulher. Na sua natureza você não é homem. E é o que tem acontecido, e muita gente na mensagem está gostando desse tipo de movimento, de requebrar, de dançar na igreja. Eles vão dizer assim: Davi também dançou, mas Davi não dançou uma vez só. Uma vez Davi dançou,
porque a arca chegou. Outra vez Davi dançou, porque ele estava fazendo a coisa errada. Aí ele dançou também. E Deus castigou. Morreu o melhor amigo dele ali. E ele dançando frente à arca. Então você tem que saber que precisa de ter uma dança, mas uma dança abençoada. Você não vai pensar numa dança sensual. A dança sensual é de carnaval, é da carne. É o que muitos usam. E eles querem apontar isso como Pentecostes. Isso é uma vergonha. Pentecostes é vida vivida. Pentecostes é santidade. Pentecostes é pessoas cheias do Espírito Santo. Mudança de natureza. Não é requebrar. Os homens parecendo efeminados. E dentro da igreja, fazendo seus trabalhos, dizendo que estamos louvando a Deus. Isso é contrário às Escrituras. Se você for olhar a natureza de cada um, é contrário. Assim como as pessoas não podem entender a revelação e a mensagem do profeta. Quando o irmão Brana diz que a mensagem dele não era a primeira e segunda etapa. Ele diz que não era a mensagem dele. A mensagem dele era a terceira puxada. A primeira e segunda etapa estava só chamando a atenção para ele poder pregar a terceira etapa. E estas etapas que chegaram no Brasil, era a primeira e segunda etapa para chamar a atenção do povo para ser pregada a terceira etapa, a mensagem verdadeira do profeta. A primeira e segunda é apenas para chamar a atenção. Isso não te salva, não te leva em arrebatamento. Você tem que saber que a mensagem que te prepara é aquela mensagem que veio depois da primeira e segunda etapa. É o irmão Brana ensinando isso constantemente para nós, mas as pessoas não aprendem estas coisas. Está lá na mensagem rápido, ouvi, mas agora vejo, 201, 202, as pessoas não percebem, elas pensam que tudo é a mensagem do profeta. O irmão Brana diz até 62, ele disse que ele não era profeta, pregando pôndolos ao lado de Jesus. Então, ele era profeta porque nasceu profeta. Mas a mensagem mesmo que tira o povo das denominações é a terceira puxada. Não foi aquela mensagem que nós ouvimos em 73 que nos tirou da denominação. Aquela nos tirou, mas se nós não ouvirmos a mensagem da terceira puxada, prosseguir, você continua na primeira e segunda e forma uma denominação, como nós temos o povo que crê no irmão Brana, é uma denominação. Eles creem no irmão Brana, eles são sinceros, eles cantam bonito, eles pregam bonito. Mas cadê a terceira puxada? A terceira puxada é a vida da mensagem. Deus diz para ele que a terceira é a vindicação do seu ministério. Deus falou para o profeta, e onde está essa terceira puxada? Na vida deste povo, da primeira e segunda, que você não pode falar sobre novo nome, como eu li. Diz, mas daí não é novo nome. O irmão Brana estava clareando isso para nós. Ele nunca falou antes, ele foi deixar, não em uma mensagem, uma fitinha cassete, ele foi deixar a explicação melhor que nós devíamos ter para ter base nesta fé do novo nome de Deus. Ele deixou noutras mensagens. Abraão restaurado, 45, HM faz parte do nome de Deus. Jeová Jireh, terceira parte, parágrafo 100, um gentil levaria seu nome. Gentil. Agora, por que eu li Mateus 28, 19? Porque é um êxodo. Alguém, mas como pode? Sabe por quê? Até ali, a pregação era feita para os judeus.
E agora a mensagem era para tirar um povo que tinha ouvido os judeus, sair fora uma nação, Deus tirando uma nação, que é uma noiva, de dentro de uma nação, que era a igreja, a ortodoxa, a do Velho Testamento. Deus tirando a nova, a igreja nova da velha, dando para essa nova o batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas ele diz: ensinai as nações. Isso é, ensinai os gentios. Tem que ensinar o que é pai, o que é filho. Não é ensinar, Pai, Filho e Espírito Santo são 3 pessoas da divindade. Não. Pai, Filho e Espírito Santo são 2. Não. É mostrar o nome Pai, Filho e Espírito Santo, diz William Branham, é o Senhor Jesus Cristo. Isto forma um Deus. Mas foi tirado um povo de dentro de um povo outra vez. Assim como Deus tirou Israel de dentro do Egito. Quando Jesus veio, ele tinha uma mensagem agora para tirar um povo de dentro daquele Deus. Por isso você encontra a igreja sendo formada por judeus, samaritanos e gentios. A igreja não é formada, a noiva não é formada só de judeus. Judeu porque naquele tempo tinha que começar com eles. Mas passou logo para os samaritanos em Atos 8 e para os gentios em Atos 10. Deus fazendo a sua obra, tirando o povo de um povo. Escuta aqui agora o que diz o irmão Branham, parágrafo 28, é sua vida digna do Evangelho. Porque tem hora que a gente lê, diz: a minha vida não é digna, meu lar não é digno. Aí você começa a se matar e autocondenar, porque não há dignidade em nada que você vê. Você luta, você pede a Deus, você foge do erro, você se enche da palavra, e as pessoas que te acompanham, e as pessoas que são seu sangue, deveria ver e não ver. E irmãos que você daria tudo para ele, para ter ele com você, e daqui a pouco eles não permanecem. E são pessoas boas. Por isso é eleição que te tira. Você tem que ser eleito. Pode nascer junto, pode nascer agarrado. No nascimento vem agarrado, não importa. Mas Deus ama um e aborrece o outro. Isto é eleição. Irmão Branham diz: o amor de Deus é amor eletivo. Não adianta você querer falar: ele é injusto. Não, ele conhece o fim, que haja um princípio. Ele sabe o que vai acontecer lá adiante. Por isso ele escolheu a Jacó. Ele diz: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Mas eram irmãos. Mas Deus viu que, ainda que Esaú fosse o primogênito, tinha a bênção da primogenitura, ele não daria valor àquilo, ele trocaria, ele venderia por um prato de lentilha. É como muitos dos nossos pregadores. Você já pensou bem um pregador de uma igreja grande aceitar a terceira puxada? Meus irmãos, ele pensa 1000 vezes antes de escutar um CD. Ele diz: não vou ouvir, isso daí pode virar minha cabeça, pode tirar o meu salário, o que eu vou fazer? Quantas pessoas estão comprometidas? Elas não aceitam porque estão comprometidas, outras porque estão assalariadas. Elas não aceitam, elas têm que tratar da família. Não sei fazer outra coisa, eu só sei pregar. Agora vem essa mensagem, a gente vê que ela tem alguma coisa, não posso nem falar,
Porque se eu entrar nisso daí, esse povo deixa. E o que vou fazer? Vender picolé? Não dá, irmãos. Aí tem dificuldade para as pessoas aceitarem. Tem que ter eleição. Por isso, os que chegaram a Deus, chegaram por eleição. Você foi elegida nele antes da fundação do mundo. Você foi elegido nele antes da fundação do mundo. Isso está na Bíblia. Não é questão da nossa escolha, mas Ele que nos escolheu e nos nomeou para que vades e deis frutos. Agora tem que dar fruto da palavra de Deus do dia que você vive. Não adianta você dar outro tipo de fruto. Tem que dar fruto daquele dia que você vive. Escuta bem, o Espírito Santo na forma de fogo, Deus descendo em uma manifestação, trouxe o primeiro êxodo. Tirou Israel fora do Egito. O segundo êxodo era Cristo tirando a igreja fora do judaísmo. Agora já não. Ele estava pregando para judeus. Vocês vão só as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso é judeu. Mas agora para o êxodo deu na sua mensagem após a ressurreição. Eles tinham rejeitado antes da morte. Os judeus o rejeitaram. Agora ele tem uma mensagem após a ressurreição. Vocês vão e ensinam todas as nações. Porque todas agora, não é só os judeus, não, agora é todas. Todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas ensina elas, ensina essas nações o que é Pai, Filho e Espírito Santo. Você está escutando eu te dizer, eu e meu Pai somos um? Ensina para as nações. Você está ouvindo dizer, quem me vê a mim, vê o Pai. Ensina as nações. É que nós tivemos um período que não foi ensinamento. As nações não foram ensinadas, os apóstolos morreram, aí Roma tomou conta, e aí veio Lutero saindo de Roma, mas não tinha mensagem, apenas tinha o justo viverá pela fé, não tinha nem santificação, ainda tinha o cachimbo. Aí veio Wesley, tirou o seu povo de dentro dos luteranos, mas não tinha o batismo do Espírito Santo, tinha apenas a santificação, sem a qual ninguém o Senhor. Para ver o Senhor, você tem que chegar com a vida limpa e ser batizado com o Espírito Santo. Aí vieram os pentecostais com os dons espirituais, maravilhas acontecendo, reuniu o povo, mas faltava vida na mensagem, não era igual ao Pentecoste. Eles foram apelidados de pentecostais, mas a sua mensagem não era igual a Pentecoste. O seu batismo não era igual. Pedro batizou em nome do Senhor Jesus. Não era igual ao Pentecoste. A doutrina para suas mulheres nos dias pentecostais também era diferente. As mulheres eram pregadoras. Aqui, nos dias pentecostais, que eles chamam, apelidado de pentecostais. Que o irmão Branco diz, o verdadeiro Pentecoste não organiza. E eles colocaram mulheres no pedestal e mulheres pregadoras. Não tinha isso na igreja primitiva, na igreja pentecostal. Não tinha. Por que teve aí? Não tinha profeta. Tinha Lutero, tinha Wesley, tinha os pentecostais assim chamados, mas não eram profetas. Eram pastores, eram mensageiros. Até que Deus mandou o profeta. Agora sim é que faz esta limpeza geral, para tirar nós de dentro de 3 trabalhos feitos antecipado: luterano, wesleyano e pentecostal. Aí Deus manda um profeta para tirar um povo dali. E quando esse povo saiu na primeira e segunda etapa. Foi o que saiu. Eles não entenderam a terceira etapa. O povo da mensagem que crê no irmão Brana, desde o tempo do irmão Brana, não entendeu a terceira etapa. O irmão Brana mesmo fala na mensagem, pergunta sobre os selos. Ele diz: o que tem acontecido esta semana, vocês não têm dado conta de entender.
e é bom que vocês não saibam essas coisas. Se eles não podiam saber, porque tinha um povo para frente que ia saber, tinha alguém que ia saber, porque aquela etapa eles não podiam saber, primeira e segunda, a terceira eles não entenderam. Então engoliram a primeira e segunda etapa do irmão Brana como sendo a mensagem perfeita do irmão Brana, e era a mensagem de preparação para a mensagem chegar. Aqui no Brasil foi assim também. A primeira e segunda etapa foi uma preparação para a terceira chegar. A terceira etapa chegou no ano 2000, mas a primeira e segunda nós temos desde 60 por aí, 1960, a primeira e segunda etapa, que só tinha denominação, e eles não vão para frente na mensagem do profeta, eles não têm a revelação que teve o irmão Brana. Então preste atenção aqui, estou terminando. No segundo êxodo, Cristo tirando a igreja fora do judaísmo. O terceiro êxodo é quando a mesma coluna de fogo tira a noiva da igreja. A mesma coluna de fogo. Irmãos, se o povo tivesse entendido, o irmão Brana, em 1963 a 65, é que tinha que sair a verdadeira noiva. Saiu poucos irmãos que entenderam o que o irmão Brana pregou. Eram muito poucos, por isso o irmão Brana dizia que se subir 12 desta nação. Mas porque era muito pouca gente naquele dia que estava entendendo a mensagem do profeta. E agora vem a terceira puxada. Ele dizia: o terceiro êxodo é quando a mesma coluna de fogo tira a noiva da igreja. Você sabe o que virou o povo da mensagem? Uma igreja. Vira uma igreja. O que é a igreja? São os chamados, são os tirados de algum lugar. Então eles foram tirados, mas ficaram como igreja. Eles não tiveram a mensagem para poder ser a noiva. A noiva, ela é extraída na terceira puxada. Aí o profeta vem esclarecendo: vem fora do natural. O que é fora do natural? Israel saindo do Egito, fora do natural, certo? Israel saindo da nação, isso é natural. Fora do natural, fora da nação. Aí ele diz: do espiritual, que a segunda é fora do espiritual, é tirando um povo de entre os judeus, que os judeus eram o espiritual. Aí Deus vem com uma mensagem e tira fora do espiritual. Vê os três: o espiritual fora da igreja. Agora ele pega o espiritual fora da igreja. Estes são os três êxodos: fora do natural, fora do espiritual, fora do natural, tirando uma nação de uma nação, fora do espiritual, ele está tirando uma igreja de dentro de uma nação. Agora ele está tirando o espiritual, a noiva, fora da igreja. É isto que as pessoas precisam entender, captarem. Captem a visão. Isto que é bom, captem a visão da noiva, captem a visão do dia, que o espiritual está saindo fora agora. A mensagem do profeta, a terceira puxada, é o espiritual. Estamos cansados de ler isto. 298 do sétimo selo, uma voz chegou e disse: você não pode ensinar a bebês pentecostais coisas sobrenaturais. Isso é sobrenatural, isso é o espiritual. A igreja não vai entender isso. Então você tira o espiritual fora da igreja. Isto é que o povo, a noiva, é tirada fora do espiritual.
Como Deus vem trabalhando, e é difícil para as pessoas entenderem, mas William Branham vem mostrando o tipo. Assim como Israel saiu do Egito, é o tipo da noiva saindo das denominações. E não era questão de nós sairmos lá atrás, porque o que tirou o povo do Egito foi um profeta. O que tirou agora o espiritual daquela igreja foi um profeta, Jesus Cristo. E agora o espiritual fora da igreja. A noiva sai nesse dia final, ela é o espiritual fora da igreja natural da mensagem. O povo crê na mensagem, o povo crê na primeira e segunda etapa, o povo crê no que o irmão Branham fez, mas o povo não crê no novo nome, o povo não crê na terceira etapa, eles não crê que o Cordeiro saiu do trono, eles não conseguem ver essas coisas, porque isto é para um povo especial, é o espiritual saindo fora da igreja. Leia a mensagem mais um pouquinho depois e você verá também estas coisas. Amém? Vai lendo. Celestial, nós reconhecemos a hora que estamos vivendo e só a sua misericórdia pode nos tirar fora da igreja desse dia. E a igreja deste dia é o povo da mensagem, que eles saíram das denominações, mas formaram uma igreja apenas. Não puderam ser o espiritual, não puderam ver o sobrenatural. E se o irmão Branham não podia ensinar o sobrenatural aos bebês pentecostais que não aprenderam dentro do tabernáculo Branham, Deus não é diferente. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Tu és o mesmo hoje, que esta mensagem é o sobrenatural, é o espiritual, para tirar os espirituais da igreja, para que eles possam ver a mensagem do dia, aquilo que o seu profeta pregou e que não ficamos sabendo por volta de mais de 40 anos, mas agora a sua graça aprove revelar essas coisas a um povo pequeno, a um povo simples, mas que o Senhor tem feito sua obra por cada um de nós. Conceda-nos graça, ajuda-nos a ser melhores cristãos, cada dia não viver a mensagem de uma forma emocional, mas vivermos a vida que esta mensagem quer produzir através de cada um de nós, os frutos que esta mensagem produz através de cada ser vivente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Quando eu busquei o Cordeiro no trono, não estava mais. Ele até mesmo já tinha saído do trono do Pai. Quando ele saiu, ele rugiu como um leão. Já não havia mais intercessão, e o livrinho estava em suas mãos. Foi o Cordeiro quando ele saiu para reclamar, pôs um pé na terra e outro no mar, e jurou que o tempo já não é mais. Cordeiro saiu e ele saiu para reclamar, e o sacrifício saiu do altar, e o trono passou a fumegar. William Branham, nosso profeta, nos advertiu. Ele entregou sua mensagem e depois partiu. E na
a mensagem, a cura divina, ele disse assim: Deus terá um homem depois de mim, para a geração que está para vir. Já se cumpriu, o que Brana disse já aconteceu, e esse homem já apareceu, sua mensagem me converteu. Cordeiro saiu, e ele saiu para reclamar, e o sacrifício saiu do altar, e o trono passou a fumegar. Cordeiro saiu, e ele saiu para reclamar, e o sacrifício saiu do altar, e o trono passou a fumegar.